Boa tarde. Primeiramente, eu gostaria de agradecer aos membros da banca, né, por estarem aqui hoje, os meus orientadores, né, e também agradecer aos espectadores. Então, agora eu vou começar a minha apresentação do trabalho intitulado Uma fusão de característica visual e textual para análise de documentos. Todo o material do doutorado está aqui nesse link. Você pode encontrar os slides da apresentação, vídeo e a tese. Essa é a sequência da minha apresentação de hoje. Nós sabemos hoje em dia que existe uma grande produção de documentos nos diversos setores, como indústria, comércio, em todas as áreas. A classificação desses documentos é uma tarefa muito importante para a extração de informações. Essa classificação ela visa atribuir à imagem do documento uma categoria pré-definida. O grande problema está no grande volume de documentos produzidos atualmente, também na variedade de formatos de documento, no layout deles. Você pode encontrar, por exemplo, documentos que são de uma mesma classificação, uma mesma categoria, mas que eles tenham é, formatos diferentes, um layout diferente. Por exemplo, um artigo científico. Às vezes nós temos artigo científico que vem em duas colunas, tem outros que vêm apenas uma. É, então, aqui nós temos 4 tipos de documento e você vê que eles apresentam um layout bem diferente. Nós temos aqui um formulário, um artigo científico, nós temos uma fatura e nós temos um e-mail. Nosso principal objetivo é propor um método com uma nova abordagem que combine informações textual e de layout para melhorar a classificação desses documentos. Os objetivos específicos. Para eu alcançar essa melhoria, eu preciso injetar informações posicionais de bloco de texto dentro do texto para extração de informação. O segundo objetivo, avaliar essa abordagem produzida para diversas tarefas downstream, no caso, classificação de documentos e segmentação de página, de fluxo de página. E, por último, comparar o modelo com a baseline e com o estado da arte. Bom, a nossa principal contribuição é um método com uma nova abordagem na fusão de informações textuais e de layout, injetando tokens espaciais em relação à posição de blocos de texto na extração do texto com um custo adicional baixo. Essa é a visão geral do estado da arte, onde eu trouxe apenas alguns dos trabalhos relacionados ao nosso, com foco em 2 tarefas downstream. No caso, as tarefas que nós utilizamos no nosso trabalho. Inclusive também os datasets que nós utilizamos para avaliar o nosso trabalho. Você pode verificar que esses trabalhos utilizam sempre a fusão de 2 características, né, da modalidade texto e imagem. Somente esse trabalho do Braz, ele coloca ele trabalha apenas com a imagem, mas os outros trabalham com texto e layout, texto e imagem, texto, layout e imagem. Né? Então, esses são apenas alguns dos trabalhos. Bom, agora eu vou apresentar o nosso método. O nosso que nós denominamos layout QT, ou layout quadrante text. Do lado esquerdo, nós temos uma tabela, onde na primeira coluna eu apresento todos os tokens especiais que estão relacionados às tags espaciais dos blocos de texto. Do lado direito, tenho aqui a descrição deles, ou a identificação de cada um. Por exemplo, XXBOB significa início do bloco,
né? Todos os nossos tokens, eles começam com XX, foi uma forma de diferenciar ele das palavras que fazem parte do texto. Se começa com XX, ele é uma palavra que não é reconhecida dentro do texto. Ele é simplesmente uma tag. Do lado direito, nós temos o funcionamento do nosso layout QT. Bom, como é que funciona esse layout QT? Nós dividimos o documento em quadrantes. Esses quadrantes são numerados da esquerda para a direita, de cima para baixo, na mesma ordem da varredura do texto. Quando nós passamos pelo OCR para a extração desse texto, ele vai começar com o quadrante 00, ou seja, linha 0, coluna 0. Por exemplo, aqui na extração do título do texto, você tem o seguinte: eu tenho aqui o quadrante 00, né? Ou seja, o texto inicia no quadrante 00. Na hora que ele faz essa varredura, a primeira coisa é numerar a página, porque eu posso ter documento com várias páginas. Então, primeiro, inicialmente, ele coloca XXP001, ou seja, página 1, coloca o quadrante onde inicia o título do texto, coloca a tag de início do texto, extrai, faz a extração do texto, que no caso é o título, em seguida, no final, coloca a tag que finaliza o bloco de texto e coloca também o quadrante onde está posicionado o final do texto. Aqui é a arquitetura do funcionamento do nosso layout. Nós temos como entrada imagens de documentos ou documentos em PDF. Ele passa pelo layout QT, esse processamento que eu expliquei, por esse algoritmo do layout QT, e em seguida ele vai para um modelo de linguagem para realização de uma tarefa downstream. Essa tarefa pode ser de classificação de tipo de documento, pode ser de segmentação de fluxo de página, que no caso foram as duas tarefas que nós utilizamos. Mais à frente eu vou falar um pouquinho sobre elas. Aí passa por uma tokenização, treinamento e avaliação. Essa baseline tem uma arquitetura semelhante à do nosso layout QT, onde tem como entrada os mesmos documentos. Ele passa somente por um sistema OCR, ou seja, não são inseridas tags, e esse sistema somente para fazer a extração do texto. Em seguida, vai para o mesmo modelo de linguagem para as tarefas downstream. Agora eu vou dar um zoom para vocês verificarem que esse texto aqui ele está extraído sem as tags. Então, aqui nós temos o texto de entrada e aqui nós temos a extração dessa primeira parte do texto. Nossos experimentos, como eu falei, nós trabalhamos com duas tarefas downstream. Essa primeira, Page Stream Segmentation, ou no caso que eu disse, a segmentação de fluxo de página, ela funciona da seguinte forma: nós temos documentos, né, imagens de documentos. Esses documentos muitas vezes vêm no PDF, com vários documentos no mesmo PDF, e você quer separar esses documentos. Então, você classifica esse documento em primeira página ou próxima página, ou página de continuidade, que a gente diz. Por exemplo, eu tenho aqui um documento que tem duas páginas. A primeira página está aqui e a outra página, a segunda página, vem para cá. Os documentos 1 e 3, eles só têm a primeira página, então você coloca somente nessa classificação. E o documento que tem 4 páginas, somente a primeira página vem aqui para First Page e, no caso, as outras 3 páginas, a segunda, a terceira, a quarta e assim por diante, ele é classificado como página de continuidade. Qual a importância disso? É que se você tem um PDF
com vários documentos, como é que eu vou separar cada documento? Se eu conseguir reconhecer onde é a primeira página do documento. Então, a partir dali, eu separo aquele documento. Nós utilizamos 3 redes neurais, no caso, uma LSTM, utilizamos a ULMFIT, que faz transferência de aprendizado, trabalha com a rede AWD-LSTM. Eu vou explicar mais à frente o que é o LMFIT. E trabalhamos também com o BERT, que utiliza o Transform. A segunda tarefa que nós utilizamos foi a classificação de tipo de documentos. No caso, essa classificação de tipo de documentos, ele faz o seguinte, você tem vários documentos, ou seja, as imagens do documento, e ele só vai categorizar, ou seja, classificar qual é o tipo de documento que você está utilizando. Aqui eu tenho um jornal, eu tenho um formulário, tenho uma publicação científica, uma fatura, um contrato, e-mail, carta, e tenho documentos manuscritos. Então, assim, ele vai verificando cada documento, cada imagem e vai reconhecendo o documento e classificando de acordo com essas categorias. Nessa classificação, nós utilizamos somente a ULMFIT e utilizamos o BERT. Essa é a arquitetura da ULMFIT. Ele, como eu falei, trabalha com transferência de aprendizado. Então, a ULMFIT é dividida em 3 etapas. A primeira etapa é um pré-treinamento do modelo de linguagem num corpus geral, de domínio geral, por exemplo, a Wikipedia. E aí você faz esse pré-treinamento, né? Aqui, nesse caso aqui, foi utilizando a tarefa de previsão da próxima palavra. Depois desse treinamento, é feito um ajuste desse modelo de linguagem nos dados que você quer trabalhar, ou seja, no corpus onde você está trabalhando, que pode ter, inclusive, linguagens diferentes, com características diferentes. Nesse caso, por exemplo, foi utilizado o corpus da IMDb, que trabalha com cenas de filmes, e em seguida ele vai para um ajuste para um classificador dos seus dados. Por exemplo, aqui ele foi para um classificador binário de análise de sentimento. Esse classificador ele é ajustado na tarefa de destino usando um descongelamento gradual. E o que é esse descongelamento gradual? Ele começa fazendo o descongelamento dos pesos na última camada, aí faz um treinamento de uma época, e assim ele vai ajustando, descongelando as camadas anteriores, até ele achar um melhor resultado. O LMFIT, ele trabalha com uma rede neural recorrente especial chamada AWD-LSTM, que faz esse descongelamento gradual para evitar overfit. Trabalhei com 3 bases de dados. Tabaco 800, que ela é apropriada para a tarefa de segmentação de fluxo de página, onde ela é dividida nas 2 classes, First Page e Next Page. Ela possui 1.290 imagens e está dividida em treinamento, validação e teste. O RVLC-DIP e o Victor são 2 bases que trabalham com classificação de tipo de documentos. A RVLC-DIP ela é uma base de dados de 400 mil imagens. Ela é balanceada porque ela possui 16 classes de documentos divididas, cada uma contendo 25 mil imagens por classe. Também ela é dividida em treinamento, validação e teste. Essas 2 primeiras, elas são dados em inglês. Já a base Vitor é uma base língua portuguesa. Ela é composta por documentos do STF. Ela faz parte de um
projeto chamado Vitor, que é uma parceria da UNB com o STF e com a Finatec. Ela é formada de mais de 94 mil documentos, com aproximadamente 359 mil páginas e também dividida em treinamento, validação e teste. Aqui a configuração experimental, né, dos nossos experimentos, onde nós fizemos o treinamento com o tamanho de lote de 128, uma sequência, o tamanho da sequência de 72, por 100 épocas, usando o NVIDIA Tesla V100, 32 GB de GPU. Aqui são as configurações das redes LSTM, AWD-LSTM e o BERT. Não vou me deter muito a falar sobre elas, pela questão de tempo. No caso, a WD-LSTM trabalha com 24 milhões de parâmetros, enquanto que o BERT trabalha com 110 milhões de parâmetros. Por que eu estou fazendo essa diferenciação? Porque nós optamos por trabalhar com AWD-LSTM e mostrar que com menos parâmetros, ou seja, ele tem um menor custo computacional e nós obtivemos melhores resultados. Mais à frente eu vou falar sobre isso. Nós temos a matriz de confusão da segmentação de fluxo de página com a WDLSTM na base de dados Tabaco 800. Do lado esquerdo é sem as tags, ou seja, o resultado da nossa baseline, e do lado direito é com as tags, ou seja, utilizando o layout QT. Observe que aqui do lado esquerdo você encontra 5 imagens de erro, né, que são os falsos negativos e os falsos positivos. E nesse caso aqui, com layout QT, apenas uma imagem de erro. Aqui é o resultado do desempenho, né, da acurácia e F1 Score, da segmentação do fluxo de página, utilizando as várias arquiteturas, né, e comparando com o estado da arte. Esses 3 primeiros trabalhos, eles são do estado da arte, utilizam texto e imagem ou somente imagem, e aqui estão a acurácia e o F1 Score dele. Esses 4 últimos experimentos são nossos experimentos, é a nossa baseline com LSTM, o layout QT com LSTM, a baseline com o BERT, o layout QT com o BERT, e a baseline e o layout QT com o LMFIT com a WDLSTM. O que é que nós observamos? Se nós compararmos o nosso layout QT com a baseline, verifique que eles sempre têm um resultado melhor do que a nossa própria baseline, né? Inclusive, aqui nós temos, né, o melhor resultado e existe aqui uma melhoria de 2 pontos percentuais. Também você pode observar que tanto o layout QT com BERT como o layout QT com a WDLSTM, eles são melhores do que os resultados do estado da arte. Inclusive, nós temos o AWD-LSTM, ele é melhor do que o estado da arte, 7,5 pontos percentuais. Nós também realizamos os experimentos variando a quantidade de quadrantes, começando com 0 quadrante, ou seja, nenhuma quadrante, que no caso é a baseline, sem tags. Depois nós fomos dividindo em 2 colunas por 2 linhas, ou seja, 4 quadrantes, aumentando a divisão de linhas e colunas, de colunas e linhas do nosso layout QT. E nós obtivemos melhores resultados com 24 quadrantes, que no caso são 4 colunas por 6 linhas. Nós realizamos esses experimentos de 0 a 35 quadrantes. Bom, aqui nós temos uma tabela com o desempenho, né, utilizando pontuação F1, score da classificação de tipo de documentos, na base de dados RVLCDIP,
utilizando as redes AWD-LSTM e utilizando o BERT. As duas primeiras colunas é com a WD-LSTM e essas duas últimas utilizando o BERT. Observe que todos os resultados do AWD-LSTM com layout QT, eles estão em negrito, significa dizer que eles são melhores que a baseline. No geral, ou seja, na média, nós obtivemos 5,2 percentuais de melhoria utilizando o layout QT. Comparando a baseline usando o BERT com o layout QT usando o BERT, o que nós verificamos? Que apenas duas classes de documentos que a baseline foi melhor do que o layout QT. Todas as outras, layout QT com BERT, obtiveram melhores resultados. E no geral, ou seja, na média, nós temos uma melhoria com layout QT de 4,4 pontos percentuais. Bom, aqui essa tabela apresenta o F1 Score da classificação de tipo de documentos na base de dados Vitor, utilizando o AWD-LSTM. Essa base de dados ela contém 6 classes de documentos, ela é uma base desbalanceada, e a classe que obtém a maior quantidade de documentos é a classe Outros, onde contém os documentos que não se encaixam nas classes anteriores. Essas duas primeiras colunas são dos experimentos utilizando a base de dados completa, e você pode verificar que o layout QT ele obtém melhores resultados do que a baseline, apenas a classe Acordam, que a baseline foi melhor, mas o resultado, a diferença foi muito pequena, foi de apenas 0,3 pontos percentuais. Na média, a média final, geral, nós temos o layout QT melhor do que a baseline, 1,3 pontos percentuais. E nós temos aqui uma média ponderada. Então, na média ponderada, você observa que também ele vai ter um melhor resultado do que a baseline. Posteriormente a esses experimentos, nós dividimos a base de dados em primeira página, ou seja, um conjunto de dados somente com os documentos, a primeira página dos documentos, e a outra parte do um conjunto de dados com as não primeira página, ou seja, as páginas de continuidade, para poder a gente comparar nossos resultados com o estado da arte. Então, aqui, primeiramente, nós estamos comparando a nossa baseline com o nosso layout QT, utilizando apenas as primeiras páginas do documento, ou seja, o dataset contendo apenas a primeira página dos documentos. Observe que os resultados do layout QT são melhores do que a baseline, apenas essa classe de documentos, que é a classe de recursos extraordinários, que ele vai obter o melhor resultado do que o layout QT, mas a diferença, como eu falei, é muito pequena, é de 0,3 também pontos percentuais. Na média geral, o que nós observamos? Que o layout QT obteve uma melhoria de 3,6 pontos percentuais, e aqui nós temos a base de dados sem a primeira página, ou seja, somente as outras páginas. As 3 primeiras classes, o layout QT obteve um resultado melhor, e as 3 últimas classes, a baseline obteve um resultado melhor. Mas, no geral, na média, o layout QT ainda obteve uma melhoria de 1,1 ponto percentual. Esses destaques em amarelo significam dizer que eles são os melhores da classe, né? Ou seja, na classe Acordo, o melhor resultado de todos foi usando o layout QT apenas na primeira página, e assim por diante. A base de dados, somente com a primeira página, obtiveram melhores resultados, significando que não é obrigado eu ter todas as páginas do documento, mas a primeira página ela tem características
que representam o documento. O gráfico mostrando os resultados da tabela anterior, no caso aqui da baseline com layout QT, usando toda a base de dados. Aqui são os resultados, a comparação do layout QT com a baseline, usando apenas a primeira página. E aqui é o resultado, a baseline e o layout QT, usando as não primeira página. Essa tabela, ela apresenta os resultados de F1 Score da classificação de tipos de documento usando a base Vitor, comparada com o estado da arte. Luz et al., 2022, que foi quem propôs essa base de dados e fez essa classificação de tipos de documento. Essa classificação é apenas usando a base de dados dividida em primeira página. Esses resultados eu mostrei na tabela anterior, que é a comparação do AWD-LSTM da baseline com o layout QT, foi mostrado anteriormente. Aqui nós temos a baseline comparada com o layout QT utilizando o BERT. Verifique que todos os resultados do layout QT são melhores do que o da baseline. Nós verificamos que todos os melhores resultados, ou eles são do layout QT usando o BERT, ou eles são do layout QT usando a WD-LSTM. Ou seja, são melhores do que o estado da arte. Apenas essa primeira classe acordam que ele obteve um resultado igual ao do BERT. No entanto, na média geral, nossos resultados foram melhores. Aqui eu tenho o layout QT com a WLSTM, ele tem uma melhoria de 1,4 pontos percentuais. E nós temos aqui o BERT, onde ele tem 1,8 pontos percentuais melhor do que o estado da arte. Nós obtivemos um melhor resultado com o BERT do que com a WD-LSTM. Mas o resultado não é tão significante, porque a diferença é apenas de 0,4 pontos percentuais. O resultado da nossa pesquisa, nós conseguimos essa publicação. Bom, agora nós estamos chegando ao fim da nossa apresentação e o que é que nós podemos concluir? Nós propusemos um método simples e eficaz, combinando recursos de layout e texto, com baixo custo computacional, quando nós escolhemos trabalhar com a WD-LSTM, que ele tem apenas 24 milhões de parâmetros, e enquanto que o BERT tem 110 milhões de parâmetros. Para concluir, nosso trabalho ele foi melhor do que o estado da arte e do que a baseline. Isso comprovado através dos resultados obtidos. Então, isso significa dizer que o nosso modelo, apesar de simples, ele é eficaz. Ele teve uma melhoria em relação à baseline de 2 pontos percentuais e em relação ao estado da arte de 7 pontos percentuais de F1 Score na tarefa de segmentação de fluxo de página. Ela obteve o melhor resultado no modelo ULM-FIT em comparação com o BERT, na classificação de tipos de documentos com a base de dados RVL-CDIP, onde obteve 1,4 pontos percentuais de melhoria de F1 Score. E em relação à classificação de documentos, na base de dados Vitor, ela foi melhor, né, do que a baseline e também do que o estado da arte. Para trabalhos futuros, nós sugerimos 4 tipos de experiência. Nós sugerimos explorar maneiras de equilibrar automaticamente recursos visuais e textuais, de modo que os tokens visuais possam enriquecer as representações dos documentos. Isso devido a quê? Nós observamos que algumas classes de documentos que contêm pouco texto ou nenhum texto, os resultados não foram tão bons quanto aqueles que obtinham mais texto.
Outra sugestão é explorar o layout QT com outros tipos de dados, no caso, páginas da web, revistas. Terceira sugestão é avaliar a performance do layout QT com outras tarefas downstream, como tradução automática, ou então a previsão da próxima palavra, etc. E, por último, explorar o nosso método, né, codificando com modelos de linguagem mais largos, tipo o GPT, atualmente bem utilizado. Aqui nós temos algumas das nossas referências e agora eu agradeço a todos e estou à disposição para questionamentos e sugestões.